Olá, povo de Deus, família abençoada por Cristo Jesus, nosso Senhor, e disto eu não tenho a menor dúvida de que é uma família abençoada. Iniciamos agora a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, onde várias pessoas estão lendo e fazendo o seu comentário. E aqui eu vou deixar com vocês o meu comentário. Para mim, o livro de Atos é o livro que tem a maior conversão de um evangelista gentil, o apóstolo Paulo. E logo no começo também do livro de Atos, a gente pode ver o plano de Jesus para conquistar o mundo, aonde ele pede para que seja iniciada a pregação do evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins do mundo. E aí você vê a estratégia dele a partir desse momento aí, que ele deixa a cargo dos seus discípulos a evangelização. E o livro de Atos, ele é um livro que vai falar muitas bênçãos. É um livro da onde o Espírito Santo vai pousar nos apóstolos, mas esses comentários eu quero deixar aos outros que estão lendo, também vão comentar. Eu só estou deixando aqui o meu entendimento no livro de Atos, do capítulo 1 até o 9, que aqui é a conversão do maior evangelista, como eu já tenho dito, o plano de Jesus para conquistar o mundo, onde se vê a inteligência de Cristo para poder conquistar toda a nação. E agora eu vou passar a palavra a essa pessoa que eu tenho o privilégio de ser irmão de sangue, irmão em Cristo. É com você, Augusto, a sequência dos teus comentários do livro de Atos, a partir do capítulo 1 até o 9. Deixo com você a palavra agora, mas antes de encerrar, gostaria de você que está ouvindo nesse momento, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a tua vida, a tua casa, e que vocês fiquem em paz e estejam sempre em paz. Augustinho, com você, e que Jesus Cristo ilumina as tuas palavras, meu irmão. Boa noite, povo de Deus. Valdeci, obrigado pelo seu comentário, pelas suas palavras. E tenho muito orgulho de pertencer a essa família abençoada por Jesus Cristo. E quero compartilhar com vocês algumas bênçãos que aprendi nesses primeiros capítulos lidos. O livro de Atos teve seu início em Jerusalém. Neles podemos ver a promessa de Jesus para com seus discípulos. Quando Jesus foi para junto do Pai, ele enviaria o Espírito Santo, para que eles fossem suas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois que Jesus foi elevado aos céus, os apóstolos continuaram unidos, e todos perseveravam em orações e súplica. Também perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Assim começa a igreja primitiva. No dia do Pentecostes, a promessa foi cumprida. Pousaram sobre os discípulos língua repartida como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, de modo que falava e as pessoas de outras nações entendiam na sua língua. Vemos nesse livro as primeiras conversões, e as pessoas eram batizadas em nome de Jesus para perdão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo. Aquele que crê em Jesus faria as obras que ele faria, e faria ainda maiores por causa do Espírito Santo. Isso aconteceu com Pedro e João, curando um coxo de nascença na porta do templo. Aprendemos que o verdadeiro cristão obedece a Deus. Pedro e João foi proibido por homens de falar do Evangelho, mas eles não obedeceram e continuaram anunciando, não importando o que isso causaria a eles. Também aqui aprendemos que a inveja e a mentira não agrada a Deus, e esse pecado pode custar muito caro. O exemplo do que aconteceu com Ananias e Safira, foram mortos por causa da mentira. Aquele que está cheio de fé e do poder do Espírito Santo faz prodígios e grandes sinais entre o povo. É o que Estevão fazia, e isso lhe custou a vida. Mas antes de morrer, pediu a Deus que perdoasse aquele que estava matando-o.
Quando as pessoas ouvem o Evangelho e aceitam Jesus como seu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo liberta do ódio em relação às outras pessoas, foi que aconteceu entre os judeus e os samaritanos. Mas isso só acontece quando a pessoa tem um verdadeiro encontro com Jesus, assim recebe o Espírito Santo. Meu coração fica muito triste quando vejo pessoas que já conhecem a palavra de Deus, mas ainda vivem enganados, buscando bênçãos de pessoas que já morreram para suas vidas. Essas pessoas ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, por isso ainda não têm o Espírito Santo de Deus. O que conforta o meu coração é que Jesus sempre dá a oportunidade para as pessoas terem um encontro verdadeiro com Ele. Aconteceu com um homem que prendia, espancava e até matava o cristão, de ter um encontro verdadeiro com Jesus. No caminho de Damasco, este homem é Saulo, que passou a ser chamado Paulo, tornou um dos maiores pregadores do Evangelho de Cristo. Jesus quer que todos tenham um encontro verdadeiro com Ele e seja cheio do Espírito Santo. Amém. Marcos, a palavra está com você, meu irmão, e que o Espírito Santo te ilumine. Amém. Nós vamos fazer a leitura, recapitular a leitura do livro de Atos, capítulo 9. Obrigado, Augusto. E vamos começar pelo capítulo 1. Muitos cristãos querem fazer a obra de Deus e seguir o grande mandamento do Senhor Jesus, de anunciar o Evangelho a todas as nações. O problema é que um bom número deles quer fazer as coisas do seu jeito, sem unção, sem direção ou submissão a Deus. Vamos ver em Atos que os apóstolos conseguiram resultado incrível em seus dias, principalmente por causa dos seus disposições, submissões e direção do Espírito Santo. Não podemos cair na tentação de fazer a obra de Deus sem Deus, afinal o reino é dele e não nosso. Em Atos 2, após o derramamento do Espírito Santo, todos eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A todos os estrangeiros que ali estavam, entendiam as suas próprias línguas. A multidão ficou completamente espantada com a corrida, mas alguns zombadores o acusaram de estar bêbado. Neste momento, o apóstolo Pedro tomou a palavra e explica que acontecendo isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. A promessa do derramamento do Espírito Santo, feita por Joel, a qual Jesus Cristo lhe ordenou que aguardasse o começo naqueles dias. Após isso, Pedro começou a pregar. Ele apresenta Jesus Cristo como o Messias prometido, lembrando a todos os milagres, maravilhas, sinais que Deus operou por intermédio dele. Pedro mostra que a morte foi algo planejado por Deus e a sua ressurreição não foi uma falsa, mas sim o resultado da glória de Deus. Assim, naqueles dias, cerca de 1.000 pessoas tomaram essa decisão e a forma acrescentada à igreja. A vida dos primeiros cristãos era marcada pela comunhão, embora simples, era um estilo de vida onde todos tinham tudo em comum e não lhe faltava nada. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, não era apenas ouvinte, mas sim praticante. E consequência disso, porque sinais, prodígios, maravilha era manifestada através dos apóstolos, devido à poderosa presença de Deus entre eles. Foi no Pentecostes, em Atos 2, que a igreja então passou a viver e existir. Alguns dos judeus que estavam em Jerusalém para a festividade eram bilíngues, falava grego e a sua língua nativa. Eles ficaram perplexos com o estudo dos judeus da Galileia, falando a língua dos povos que cercavam mais Mediterrâneo. Usando
O assunto que os testemunhos discutiram em toda essa língua foram as maravilhas de Deus. Parece que eles estavam louvando o Senhor. Em Atos 3, uma das marcas da igreja primitiva era a oração, principalmente na liderança. Com isso, certo dia, Pedro e João, como de costume, estavam indo para o templo orar e foram abordados na entrada por um homem aleijado que lhe pedia esmola. A resposta de Pedro é um clássico no cristianismo: não tenho prata nem ouro, mas o que temo, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. No capítulo 4, a cura do mendigo em frente ao templo repetiu negativamente entre os religiosos judeus. E ao ver que o apóstolo, Pedro e João, estavam ensinando no templo, eles o levaram à prisão. De toda forma, cerca de 5.000 pessoas creram na mensagem de Cristo e o Filho de Deus, ou seja, perseguia uma igreja obstinada em pregar o Evangelho e desperdício de tempo. Você, questionado sobre o fato de Pedro e João mais uma vez disseram que a fonte do poder para tal milagre era Jesus. Daí eles anunciaram mais uma vez que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus era parte do projeto de Deus para a humanidade. A mensagem se tornou ainda mais intensa quando Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou: não há salvação em nenhum outro coisa debaixo do céu ou na nenhum outro nome dos homens pelo qual devemos cessar, só Jesus. As autoridades religiosas, e ao ouvir a declaração de Pedro e a de João, poderoso refuto no milagre, em que nem suas palavras deram ordem para que eles não mais pregassem ou ensinassem em nome de Jesus. A resposta de Pedro é fantástica: julgue aos senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus, obedecer ao Senhor e não a Deus, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Não há nada mais perigoso ou ameaçador que um crente cheio de Deus. Quando voltaram para a congregação, os apóstolos compartilharam com os irmãos e os eventos que havia acontecido. Ao ver que a perseguição se iniciava, eles fizeram uma oração poderosa. Pediram a Deus que os capacitasse, fortalecesse e continuasse operando poderosamente entre eles, para que o nome de Cristo fosse glorificado. A vida na igreja primitiva era profundamente marcada pela comunhão. Eles se organizaram de forma que todos cresceram juntamente sem nenhuma necessidade. A atuação do poder de Deus era notável entre eles. Além dos milagres, havia um ambiente de amor, devoção, que fazia daquela igreja uma opressão do céu na terra. Em Atos 5, Ananias e Safira venderam uma propriedade, resolveram dar o valor como oferta para a igreja. Porém, eles teve a grande ideia de dar uma parte e ficar com a outra. O problema é que eles mentiram sobre o valor. O pecado que os levou à morte foi o fato de tentar enganar os homens de Deus e mentir para o Espírito Santo. As ofertas eram voluntárias, mas a intenção deles foi mostrar algo que eles não eram. E isso e por isso irritou o Senhor. Mentir é um dos pecados mais odiados por Deus. Regindo pelos poderes de Deus, a igreja primitiva continuava a crescer, era cada vez maior.
o número das pessoas que era acrescentada em comunhão. O motivo era o fato de ser considerado digno de sofrer por amor ao nome de Jesus. No capítulo 6, mediante que a igreja crescia, aumentava as necessidades e os problemas a ser resolvidos, ou seja, a demanda do trabalho era pelos apóstolos. Dessa necessidade que surgiu o ministério dos diáconos, do grego antigo, significa ministério, servo, ajudante. Os apóstolos se reuniram, oraram e nomearam os princípios 7 diáconos para auxiliar no ministério. De agora em diante, as questões funcionavam na igreja, passava a ser responsabilidade deles. Um dos diáconos que mais se destacou na igreja primitiva foi Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele era poderoso em Deus, anunciava o Evangelho de Jesus Cristo, e Deus, por meio dele, operava sinais extraordinários. Esse desempenho fez com que muitos líderes religiosos se levantaram em oposição a ele. Inclusive pagaram propina para que falso testemunho apresentasse e declaração e blasfêmia contra Estevão. No capítulo 7, em sua defesa, Estevão começou a discorrer sobre a história de Israel, desde Abraão, as promessas de Deus feitas a ele. Ele vai mostrando o propósito de Deus em Israel ao longo do tempo, como nação ou promessa do surgimento do Messias. Nesse ponto, ele destaca a dureza do coração do povo no passado e no presente, e acusar de assassino a todos os mensageiros que Deus levantou para lhe anunciar sua volta. Durante a sua pregação, a glória de Deus veio sobre Estevão, e ele vê o céu aberto. Nisto lhe são revelados o trono de Deus, e Jesus Cristo está em pé à direita de Deus, diante da palavra de Estevão. Os judeus ficaram completamente escandalizados. Eles acusaram Estevão de blasfêmia e começaram a apedrejá-lo. A atitude de Estevão diante do ato é a mesma do Senhor Jesus. Ele suplica ao Senhor que perdoa aqueles que tiram a sua vida. No capítulo 8, o apóstolo assassinar Estevão. Após assassinar Estevão, as autoridades de Jerusalém destacaram uma implacável perseguição contra a igreja, liderada por Saulo. Ele prendia e assassinava inúmeros cristãos. Esse fez com que boas partes da igreja migrasse para outra cidade. Embora dolorosamente, a perseguição contribui para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Um dos que saíram de Jerusalém foi Filipe. O Espírito Santo dirigiu até Samaria, onde ele anunciou o Evangelho. Houve muita conversão, milagres e sinais de maravilha, dando início a uma igreja fora dos limites de Jerusalém. Ao verem e falar do sucesso do Evangelho em Samaria, a igreja enviou aos apóstolos Pedro e João para observarem os fatos. Chegando lá, os apóstolos oraram para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, pois isso não havia acontecido ainda. Dessa forma, a perseguição iniciada com o propósito de conter o Evangelho fez com que ele se espalhasse ainda mais. O capítulo 9 de Atos marca a conversão de Saulo, ao maior e mais respeitado perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Com muita fúria e determinação, ele perseguia o servo de Jesus com muito prazer, porque acreditava que estava fazendo bem a Deus. Com isso, mas isso foi até o dia em que
o soberano, vontade de Deus interviu. Vemos que a sua conversão é marcada por milagre, a atuação do Espírito Santo, a sua chegada em Jerusalém, causa temor na igreja, que ele se encontra, mas a atitude de Bernabé muda tudo. Vemos também as atuações do Espírito através de Pedro, operando milagres na vida de Enéas e da Dorca, ou seja, Ato 9 é um vislumbre do quanto o poder de Deus é maravilhoso. Amém.